Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo sussi? Meu nome é Vanderlei Silva e eu sou professor oficineiro de técnica vocal da Escola Municipal de Música de Paranaguá, das oficinas culturais da Secultur. Esta é uma videoaula que está sendo gravada na minha casa. É um formato um pouco diferente do que estávamos acostumados quando as oficinas eram presenciais. Pode ser que às vezes vaze algum som externo, porque afinal eu estou na minha casa. Às vezes pode ser que eu dê uma erradinha. A ideia é que não tenha muitas edições no nosso vídeo. Então, às vezes eu vou errar e vou dar continuidade, vou voltar ali, corrigir, vou dar continuidade no vídeo. Mas eu não vou ficar fazendo muitas edições. Então, eu espero que você possa se acostumar com esse formato e eu também, né? Afinal, estamos todos aprendendo. Esta é a nossa segunda videoaula do formato Foco na Voz, onde nós vamos ter uma aula completa de 50 minutos e a gente vai tratar de algum tema da técnica vocal. E aí, preparado para o vídeo? Então bora lá! Na nossa aula passada, nós vimos sobre os músculos da respiração que nos ajudam a cantar um pouco melhor. Nós falamos sobre essa musculatura, entendemos onde ela fica no nosso corpo e a gente também entendeu como que cada um desses músculos trabalha na hora que a gente precisa emitir o som. A nossa aula de hoje, na verdade, vai falar a continuidade do que a gente começou na aula passada, que é sobre como esses músculos vão se ajustar e trabalhar em harmonia, pensando daí em aspectos da técnica vocal, sem pensar necessariamente só na musculatura, mas já aplicada ao canto, e como que a gente vai criar um sistema de estudos de agora em diante, todos os dias, para que a gente consiga dar conta de tornar todo esse mecanismo, que agora é um mecanismo muito mecânico, em algo mais orgânico, mais natural, para quando a gente for cantar, no nosso momento de performance, a gente não ter que ficar se concentrando tanto nesses aspectos e eles respondam mais livremente, mais naturalmente. Beleza? E aí, estão comigo? Vamos para nossa aula? Ah, mas eu já estava esquecendo. Antes eu preciso dar alguns recadinhos. O primeiro recado é o da boa convivência. A gente está começando a se entender agora aqui nas nossas redes sociais, mas é muito importante que a gente mantenha esse espírito de comunidade, solidariedade que sempre tivemos nas nossas aulas presenciais e agora a gente está trazendo aqui para as nossas redes sociais. Então, eu conto bastante que todos aqui vão garantir que a gente tenha um ambiente de aprendizado, onde não haja um medo do erro. Beleza? Conto com vocês. O segundo recadinho eu vou dividir em dois, que são as nossas monitorias. Nós temos toda quarta-feira, às 15 horas, no nosso grupo lá do Facebook, chamado Oficina de Técnica Vocal com Vanderlei Silva. Lá nós teremos uma live toda quarta-feira, às 15 horas, para falar de aspectos da técnica vocal que tratamos aqui nessa videoaula. Lá você pode escrever nos comentários a sua dúvida e eu vou respondendo, eu vou tirando as dúvidas conforme também eu tiver o conhecimento disponível ali no momento. Se eu não souber, eu vou ser muito sincero, vou dizer não sei, eu vou dar uma pesquisada e depois eu trago uma resposta. Eu sou um cara que gosta de refletir bastante antes de trazer algum conhecimento para ter certeza de que o que eu estou falando para vocês de fato é algo que deve ser aplicado ou pelo menos o que eu considere aplicável para o nosso dia a dia na prática do canto. Nesse momento, a gente está elaborando a nossa apostila de técnica vocal, onde eu e alguns alunos que estão tendo essa possibilidade de acompanhar as lives, estamos elaborando um material para deixar para a posteridade, né, sobre como a gente estudou técnica vocal nesse período de pandemia.
você é convidado e convidada a participar também com a gente. Venha lá, vamos comentar, vamos participar, vamos agitar essa monitoria, beleza? Toda quarta-feira, às 15 horas, no Facebook. E a gente também tem uma outra monitoria, que são as sextas-feiras, às 15 horas, só que daí é no Google Meet, tá? Eu coloco o link disponível lá no Facebook mesmo, no nosso grupo, Oficina de Técnica Vocal com Vanderlei Silva. Eu coloco o link lá 1 hora antes, mais ou menos. E daí você acessa uns 5 minutinhos antes. Eu já vou estar lá na janela do Google Meet, né, na reunião, esperando por você. Se você chegar um pouquinho antes, pode ser que você me escute até cantando alguma coisa, ensaiando, ou até uma performance minha apresentando alguma coisa, assim como eu costumava fazer nas aulas presenciais. Muitos alunos chegavam nas aulas e eu estava lá cantando, tocando. Então, se você quiser, pode ser que encontre esse momento aí, mas sempre um pouquinho antes. Às 3 horas em ponto, eu começo a nossa aula. No Google Meet é um pouco diferente, porque lá a gente consegue interagir assim, como, né, vídeo a vídeo. Então eu vou acompanhar vocês também, onde vocês podem cantar, vocês podem mostrar os exercícios que estão praticando e eu posso conferir se está sendo feito corretamente, se vocês estão estudando certinho, tá bom? Daí lá a gente também se ajuda em questões tecnológicas. Né? Então, se você tem alguma dificuldade, não tem problema. O importante é conseguir acessar o link e entrar na nossa janela lá. E o restante lá a gente te ajuda. Se você não souber ativar microfone ou ativar a câmera, a gente dá um jeito. Todo mundo é amigo e a gente se colabora. Tudo bem? Um outro recadinho, pessoal, é o seguinte: se você precisar entrar em contato comigo, sei lá, porque você tem uma dúvida muito particular que você quer tirar só comigo, ou porque você está interessado em buscar mais aulas de canto, daí você entra em contato direto comigo. Mas eu não vou passar meu WhatsApp, porque aqui é uma rede muito pública, né? Mas se você me chamar lá no Facebook, conforme as minhas possibilidades, eu garanto que eu vou te responder. Você pode falar lá no grupo mesmo. Você chama lá inbox no grupo e me manda uma mensagem que eu respondo. Se eu não responder no grupo, você pode me chamar no meu particular mesmo. Procura meu Facebook lá, pelo grupo mesmo você encontra e você pode me questionar, fazer a pergunta que quiser e daí lá eu te respondo. Mas o meu WhatsApp, o meu telefone pessoal, esses eu não vou passar, tudo bem? Porque afinal de contas é como eu disse, né? A gente também não sabe quem está vendo essas nossas aulas, então eu prefiro evitar de passar esse contato. Mas no Facebook e no grupo do Face vocês podem entrar em contato que eu respondo, tudo bem? Ah, pessoal, outra coisa. Existem outras oficinas acontecendo aqui mesmo no canal do Cultura na Rede. Acompanha, dá uma procurada aí no grupo, vê se tem alguma outra oficina que te interesse. Nós temos oficina de teatro, de fotografia, nós temos outras opções de instrumentos musicais, tem teoria musical também. Muitos alunos que faziam as aulas presenciais de técnica vocal não podiam assistir às aulas de teoria musical porque os horários conflitavam ou porque os dias disponíveis para as oficinas de teoria musical batiam com carga horária de trabalho ou de estudos. Mas agora, nesse período de pandemia que as oficinas estão sendo online, você pode assistir a videoaula de teoria musical quando for possível. Então, assista, beleza? Quem são os meus alunos, né, que não é um aluno externo, que já estava vindo das aulas presenciais, já podem começar a acompanhar agora essas aulas de teoria musical. Mas existem muitas outras opções de oficina, pessoal. Deem uma procurada aí. Eu vou contar para vocês a oficina que eu estou começando a estudar, mas eu ainda não comecei a parte prática, tá? Conforme eu for fazendo, eu até trago algumas coisas para vocês verem. Mas eu estou fazendo a oficina de entalhe em madeira, porque eu estou achando muito interessante, eu estou achando muito legal. Dá uma procurada aqui, beleza? Aproveitando, e já vou deixando os últimos recadinhos, tá? Eu queria que vocês aproveitassem esse momento também para seguir, né, se inscrever aqui no canal do Cultura na Rede, ativar o sininho para receber as notificações de quando tiverem novos vídeos das oficinas.
E eu queria também pedir que você deixasse um like, né? Deixa seu joinha aí no nosso vídeo, para que também seja uma forma de me motivar a encontrar formas de fazer vídeos cada vez melhores para vocês. Beleza? Agora chega de papo furado, chega da gente conversar sobre recados, tá na hora da nossa aula. Vamos lá? Então é nóis! Então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, a nossa aula hoje vai ser dividida em duas partes. Eu vou fazer um resumão da aula anterior, porque eu acho que é bem importante que a gente tenha assimilado aqueles exercícios. Eu vou passar novos exercícios ainda como conteúdo da aula anterior, porque agora que esses músculos já estão mais acordados, a gente tem condições de forçá-los um pouquinho mais, vamos dizer assim. Então eu vou passar novos exercícios nesse sentido, e daí na segunda parte eu vou explicar bem direitinho quais são os 3 aspectos que a gente vai lidar como técnica de canto mesmo, não só o aparato muscular, mas como ele se aplica na hora de cantar. E daí vou passar mais alguns exercícios para falar sobre essa segunda parte, beleza? Eu espero que vocês estejam entendendo. Vocês estão comigo até aqui? Beleza, então. Bora lá. Ah, pessoal, a única coisa é que eu comecei essa aula com esse casaco porque tá meio frio, mas eu vou precisar tirar porque é mais fácil de mostrar os exercícios para vocês, beleza? Então vai ter mais esse cortezinho e eu só tô falando sobre isso porque eu vou aparecer no próximo quadro já sem o casaco, para não ficar muito esquisito, beleza, pessoal? Pronto, agora sim, né? Eu tô aqui já só com a camiseta, já facilita para vocês conseguirem assimilar melhor. A gente viu então na nossa aula anterior que nós temos 3 grupos musculares que atuam na hora de cantar. A gente vai ter, aliás, nós ainda fizemos uma divisão anterior, né? Porque a gente viu que existe modo respiratório e tipo respiratório. O modo respiratório eu não vou fazer revisão, porque eu acho que ele é bem simples, é só uma questão de você estudar, tá bom? Agora, tipo respiratório que eu vou explicar um pouco melhor, porque é a questão da divisão dos 3 grupos musculares. Então vamos lá. São 3 grupos musculares que nós temos que atuam juntos na hora da gente cantar. Cada um exerce uma função na prática do canto. Então, nós temos o grupo 1, que é composto por um único músculo, o diafragma. Esse músculo fica nessa região, ele é paralelo ao chão. Eu expliquei tudo isso na aula anterior. Então eu vou pular direto para a parte de como a gente coloca ele em prática. Então assim, ó, com a mão na barriga, meio que tampando o umbigo, eu preciso que vocês façam a inspiração, né, enchendo o pulmão, pensando que a barriga empurra a mão para fora, ok? Então vai ser isso aqui, ó. Enche, esvazia, ok? Eu vou fazer de lado porque eu acho que fica mais fácil de enxergar, beleza? Então aqui, ó. Deixa eu só pôr uma mão aqui nas costas também para ficar mais fácil de ver. Então enche, esvazia, enche, esvazia. Ok? Estão entendendo comigo? Então até aqui, beleza. Então, esse é o exercício, né, que a gente estava treinando durante a semana. A prática era para vocês fazerem 10 vezes, né, seguidas. Espera um pouquinho e daí vai fazer 3 vezes 10, né? Como se fosse uma série de academia mesmo. A gente vai começar agora a dar algumas diferenças para essa musculatura, porque ela precisa se fortalecer tanto em resistência quanto em agilidade. Então a gente precisa pensar em um exercício que faça com que essa musculatura trabalhe agilmente, e a gente precisa pensar também num exercício onde essa respiração seja feita com durabilidade, certo? Então a gente vai fazer assim, eu vou explicar essa musculatura completinha dos 3, né, aspectos da voz, da respiração, e daí eu vou trazer esses exercícios, beleza? Eu acho que fica mais fácil assim. Então eu vou passar os exercícios, mas eu vou explicar os 3 primeiro, porque a gente vai fazer os exercícios meio que juntando tudo isso, num pacote só, tá bom? Então vai funcionar assim. A gente tem esse, né, da respiração, que a gente já estava treinando.
E daí tem o segundo grupo muscular, que são os das costelas, né, os músculos os intercostais, que a gente já viu também na aula passada como eles são. Não vou explicar tudo isso de novo, não. A única coisa é que eu quero que vocês fiquem atentos no funcionamento da musculatura, tá? Então assim, ó, mãozinha no quadril, tá? Não é no quadril não, tá, galera? É a mão na costela, sentindo as costelas. Eu falei isso porque no vídeo anterior eu falei do quadril, né? Que eu não quero nada de mãozinha no quadril. É isso, nada de mãozinha no quadril. Mão na costela, sentindo os ossos da costela, tá bom? Então assim, ó, enche, esvazia. Enche, esvazia. Precisa ter muita concentração para assimilar de que esse movimento não pode encher aqui em cima também. É um enche só da costela, o movimento continua sendo todo aqui na faixa abdominal. Não tem nada acontecendo aqui em cima, tá? Então tentem não criar um movimento onde os ombros se desloquem, por exemplo, para cima, né? Então assim, a costela abre, mas daí eu mexi tudo aqui em cima, não é essa a ideia. Eu quero que vocês façam um movimento da costela, mas tudo isso tem que ser concentrado aqui embaixo, beleza? Nada de respiração aqui para cima quando for cantar, tá bom? Então, com essa musculatura aqui de baixo trabalhando, a gente vai agora pensar no terceiro grupo muscular, que é o grupo muscular mais complicadinho que a gente viu na aula anterior, porque envolve uma tensão mesmo bem rígida, e é uma tensão complicada de fazer, porque enquanto tudo se expande, ela se contrai, certo? Mas a gente vai conseguir construir ela facinho pensando da seguinte forma. Para mim, né? Na verdade, eu pensando assim. Eu questiono muito, abrindo um parênteses aqui, tá, galera? Eu questiono muito essa questão de pensamento, de criatividade quanto à técnica, porque eu assimilei assim e eu consegui entender bem assim, mas nada garante que isso funcione para você. Eu quero que você pense assim, é assim que ele assimilou, eu vou buscar meu jeito de entender isso, sabe? Busque seu jeito de entender e depois você me pergunta se qualquer coisa, né, qualquer dúvida que você tenha, ó, é assim, é isso mesmo, esse meu jeito aqui também é um bom jeito de entender, né, de compreender o que você quer dizer, e daí a gente troca essa ideia, tá bom? Mas eu vou citar sempre meus exemplos de assimilação, como que eu assimilo a técnica vocal. Não vai ser assim para todo mundo, tá bom? Isso é muito variável. Pelo menos são o que minhas experiências têm me dito, que é muito variável de pessoa para pessoa, tá bom? Então, assim, são minhas formas de ver a técnica vocal nesse sentido, mais imaginativo, tá bom? Então, o que eu ia dizer assim, que por exemplo, eu imagino é como se eu estivesse recolhendo minha barriga para, sei lá, colocar uma calça jeans apertada ou quando vai tirar aquela foto, né, e tá com um pouquinho acima do peso. Então, é mais ou menos essa sensação. Agora, na verdade, dá para assimilar de várias formas diferentes. Eu consegui assimilar melhor quando eu pensei assim, parece que tem até um anzol me fisgando por dentro, assim, sabe? Porque é isso, ele puxa para dentro, mas ele também puxa para cima. Então eu tenho essa sensação, e também porque a gente tem essa vivência aqui no litoral e me ajuda bastante a pensar na questão do anzol, porque é uma coisa muito familiar, né? Então isso me ajuda bastante. Pensa aí se te ajuda também. Agora você pode imaginar de alguma outra forma, tá bom? Essa musculatura você consegue sentir bem. Eu sugiro assim, ó, coloca a ponta dos 3 dedinhos aqui um pouco abaixo do umbigo, sabe? Onde você estava com a mão, um pouco abaixo do umbigo. E daí, conforme você fala, dá para sentir que essa musculatura se tensiona. E quando você fica em silêncio, ela relaxa. Então é esse tipo de sensação que ela é mais fisiológica, essa vai ser um pouco mais padrão, tá? Dá para você sentir aí. É a questão mais imaginativa mesmo, que eu acho que não cabe muito a querer generalizar para todos nós, beleza? Então, essa questão dos 3 dedinhos tem que funcionar, tá bom? Não é como imaginar a calça jeans ou o anzol, certo? Eu quero que você agora, assimilando esse fortalecimento aqui, pense no conjunto, porque vai ser um pouco complexo.
você vai ter que encher a barriga. Daí você vai ter que abrir a costela, né? Abastecendo também. E daí você vai firmar essa musculatura lá embaixo, né? Dos 3 dedinhos ali. E aos poucos, você firma de uma vez, mas aos poucos é que ela vai entrando. Porque conforme essa barriga vai entrando, esse ar vai se projetando e vai saindo num padrão simétrico, igualzinho, homogêneo. E é isso que a gente precisa para a hora de cantar. Vocês já repararam que tem gente que às vezes tem um balancê muito grande na voz? E canta, né? Aquele balancê assim. Esse balancê tem bastante a ver com a respiração. A musculatura, geralmente isso tende a acontecer com pessoas de mais idade, porque a musculatura vai se tornando mais flácida e se ela não tem uma prática de estudo, de fortalecimento muscular constante, essa musculatura tende à flacidez mesmo, e daí o músculo não rende mais a mesma coisa e fica com esse balancê na voz, né? Então, a gente precisa assimilar para que esse balanceio não aconteça na nossa voz o tempo todo ou nunca, né? Mas, embora eu acho que tem momentos que, se você quiser fazer, a gente pode pensar numa questão interpretativa disso, mas não técnica, né? Tecnicamente, a gente tem que estar apto a uma voz plena, sem esse balanceio aí, tá bom? A gente, às vezes, assimila isso como sendo vibrato, e o vibrato é uma outra coisa. Ainda é cedo para a gente falar disso, a gente vai falar de vibrato quando a gente estiver falando de ressonância, tá bom? E a gente vai falar também um pouquinho sobre ele quando estiver tratando de registro. Mas sobre respiração, a única coisa que a gente vai assimilar é esse balanceio aí que a gente não quer, certo? Então comigo até aqui, porque agora vem os exercícios, tá bom? De resistência e agilidade. Vamos lá? Então, na nossa aula anterior, vocês já tinham entendido três exercícios, na verdade, né? A gente tinha feito barriga, a gente tinha feito costela e depois a gente tinha feito aquele do S contínuo, certo? Esse do S contínuo já é um exercício de resistência. Ele a gente vai manter em atividade, beleza? Então, a gente vai só mudar um pouquinho o formato de construí-lo e entendendo um pouco melhor como esse exercício vai acontecer. A primeira coisa que você precisa ter cuidado é de que a respiração está acontecendo direitinho. Mas outros elementos vão ser importantes também. Então, a língua, por exemplo, a gente viu que o ideal é que não seja um onde a língua esteja encostando nos dentes. Porque se a língua fica nessa posição, ela contribui no controle da saída do ar. E quando a gente está cantando, no momento da prática do canto, essa língua vai ter que estar articulando, então ela não vai poder contribuir como ela contribui nesse momento. Então, às vezes, você treina assim e fortalece a sua musculatura para dar conta nessas condições. Mas em outras condições que vão ser as da prática do canto, você já não daria tanta conta assim. Então, como que você vai fazer? Você vai fazer um exercício onde a língua não contribua com esse S contínuo, para que ele seja de responsabilidade exclusiva da sua respiração. Como que você vai fazer isso? A sua língua vai ficar na base da boca. É como se você estivesse fazendo um SU. Ok? Eu sugiro que não faça também com a boca constrangida, sabe? A boca apertada. Porque ela também vai tentar controlar isso. Faça com os lábios soltos, o rosto solto. Se você é como eu e tem uma boca grande e tem um lábio grande, não se envergonhe disso, se orgulhe, beleza? Projeta. Ajuda muito depois quando você for cantar, quando você estiver na prática de dicção. Vai ser muito importante você assimilar e compreender o tamanho do seu lábio. Então, assim, se tiver que projetar, projete, tá bom? O lábio para frente. Sem medo, tá bom? Agora a gente vai assimilar o exercício completo, pensando no aparato da respiração e nessas questões aqui de cima. Ah, uma outra coisa que eu estava esquecendo. Tente manter também todo o restante do aparelho fonador, a gente não falou disso ainda, do trato vocal e tal,
então é muito cedo para eu falar muito especificamente desse assunto. Mas tentem manter toda essa estrutura aqui do pescoço, da garganta, né, do gogó, relaxado. Não precisa tentar construir nada, mas também não tente apertar, ok? Só deixa, tá bom? Deixe paradinho. A nossa preocupação vai ser respiração e direção desse ar, certo? Então a gente vai fazer assim, ó. Vai encher barriga, vai encher costela e vai soltar fazendo S, tá bom? Esse vai ser o nosso primeiro exercício de resistência. Nós vamos fazer 10 segundos de um S contínuo e homogêneo, beleza? Não precisa ter um grande volume. Ninguém canta em S, galera. Ninguém precisa ficar lá cantando isso. A ideia não é que você consiga projetar esse S, mas que você consiga assimilar o que está acontecendo dentro de você. Esse som é muito mais teu do que da pessoa que vai ouvir, né? Afinal de contas, né, a nossa situação online, ninguém vai ouvir, nem eu, né? Então, assim, faça por você, se sentindo, se compreendendo, beleza? Então, vamos lá fazer o exercício? Então, enche barriga, enche costela, apoia e foi. Você vai repetir esse exercício 3 vezes. Eu dei uma interrompidinha ali no meio do caminho, vocês perceberam? O ideal é que não se interrompa nenhuma vez. Então, você vai treinando, praticando para que não haja interrupções, tá? Para que você consiga fazer bem assimiladinho, sem interromper o som, tá bom? Às vezes acontece, principalmente às vezes tipo saliva na boca, alguma coisa assim, acontece de dar uma falhadinha. Mas isso não pode ser algo habitual. O habitual tem que ser você conseguir fazer os 10 segundinhos. Se você sentir que 10 segundos é muita coisa para você, então não. Então começa com um pouco menos. Não tem problema que comece com menos. Mas é importante que seja homogêneo. Tem que ser igualzinho. Esse vai ser nosso exercício de resistência por enquanto. Depois eu trago mais exercícios de resistência para vocês assimilarem mais coisas, tá bom? Mas agora eu quero passar novos exercícios, que são os exercícios de agilidade, tá bom? O primeiro exercício de agilidade vai ser uma brincadeira, e essa brincadeira é para trabalhar com a independência dos grupos musculares. Então você vai ter que ser capaz de fazer as coisas separado. Como que você vai fazer? Vai ser assim, ó, uma mão na barriga e outra mão na costela. Ok? Foi? Conseguiu? Agora dá uma reboladinha. Mentira, essa parte não precisa. Então vamos lá. Enche barriga. Enche costela. Esvazia barriga. Enche barriga. Esvazia costela. Enche costela. Esvazia barriga. Esvazia costela. Enche costela. Esvazia costela. Enche barriga. Esvazia barriga. Enche costela. Enche barriga. Esvazia barriga. Esvazia costela. Vocês viram? Isso é uma brincadeirinha assim, ó. Eu quero que vocês façam essa brincadeira por conta própria em casa. Sabe? Enche barriga, enche costela, esvazia, enche, enche e esvazia. Sabe? Vai brincando. Enche costela, enche barriga, esvazia barriga, enche barriga, esvazia barriga, enche barriga. Esvazia costela, enche costela. Entenderam? Esse pedação que eu fiz aqui, você volta 1000 vezes e vai tentando para ver se dá certo, tá bom? Por quê? Porque a ideia é que você consiga trabalhar com essa musculatura o mais independente possível. A ideia é que chegue uma hora que essa musculatura seja tão independente em si que não dependa nem de encher nem de esvaziar. Você faz o movimento pelo músculo e não pelo ar que está entrando. Então essa vai ser uma outra parte do nosso treino. Já é um pouco mais difícil, vai exigir um pouco mais e talvez você já tenha que ter algum conhecimento, assim, alguma maturidade muscular para dar conta de fazer assim.
Mas como tem alguns alunos que já são veteranos, a ideia é que eles também tenham seus exercícios que os desafiem. Talvez essa seja uma forma de fazer isso. Então assim, ó, é a mesma coisa, mão na barriga e mão na costela. E vai ser tipo enche e esvazia, só que sem encher e esvaziar. É o músculo trabalhando pelo músculo. Então quando eu falar costela, é costela sem encher. E depois vai ser barriga sem encher. Entenderam? Eu não sei se eu consigo fazer isso e ficar falando, porque como eu não estou abastecendo de ar, fica um pouco mais complicado. Mas eu vou fazer aqui e você vai observando aí, beleza? Olha só, sem puxar, sem puxar nem espelhar, beleza? Entenderam como? Isso também é bem bacana de vocês praticarem. E depois vocês podem fazer a mesma coisa, só que com o pulmão abastecido de ar. É um pouco mais complicado, porque como você está com o corpo abastecido, o ar vai sair de um lugar e vai para outro. Mas dá para você trabalhar com essa musculatura mesmo assim. Eu não vou fazer esse exercício agora, porque eu acho que na verdade eu não tenho nenhum aluno ainda que está nesse tipo de estrutura para trabalhar, e os que já estão já fazem esse exercício, então eu não preciso passar para eles novamente. Mas eu prometo que se vocês acharem necessário para as próximas videoaulas, eu faço um minutinho e explico também como fazer com o pulmão cheio. Mas é a mesma situação, é a mesma coisa, tá bom? Então, pessoal, entenderam essa questão das independências? Tranquilo. Agora eu vou passar os próximos exercícios. Eles ainda são de agilidade, só que agora é agilidade com emissão, porque a gente só estava trabalhando a musculatura, né? Então, assim, pensando na emissão do som, a gente vai fazer dois exercícios diferentes. A gente vai fazer um outro com S, mas a gente vai fazer um outro com outras opções de consoante. Então, o primeiro que a gente vai fazer é esse com várias consoantes. Vai ser S, F, X e P. Vai ser S, F, X, P. Tá? Esse P final é explosão do lábio, não do gogó, hein? Não pode ser um P, tá? É um P do lábio só. Então é S, F, X, P. Ok? Esse, eu quero que vocês fiquem com os 3 dedinhos ali, ó. E ele vai ser um mecanismo assim, ó. Percebem? Para cada um é um. Lá, ó. Estão comigo? Beleza? Eu quero que vocês façam. Esse exercício, a ideia é assim, vocês podem começar nessa velocidade, sem problema. Mas a ideia é fazer o mais rápido que puder. Então, tentem acelerar, tá bom? Aqui, ó. Para dar o máximo de velocidade possível. Esse exercício, vamos dizer assim, é uma introdução ao próximo, porque esse é um S separadinho, tá? Um S em staccato. Ritmicamente falando, ele vai soar assim, ó, vai ser um tá 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 tá. E a gente vai repetir isso, vamos dizer assim, começar com 2 vezes. Então vai ser tá 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 tá, tá? E daí depois que a gente termina, para não terminar nesse suspenso, a gente faz um último mais contínuo. Então vai ser esse 2 vezes primeiro. É bem facinho de fazer. Só que para cada tá tá é um S. Então vai ser aqui, ó. Tá? Só que essa velocidade é muito lenta. Eu quero que o exercício seja o mais ágil possível, que a ideia é dar agilidade para essa musculatura. Então, a gente vai fazer assim, ó. Ok? De novo, eu fiz mais que 2. A ideia é que você faça o máximo que der. De novo.
Foi? Eu não quero que esse S seja interrompido por um Czinho, porque esse C é de garganta, ele é feito aqui, ó. Né? Então fica... Né? Ou um T. É língua ajudando. Eu quero que seja o ar. Então a ideia é que seja até o nosso SU, beleza? Entenderam? Esse exercício não é para principiantes, hein, galera? Quero ver todo mundo treinando para dar conta, tá bom? Tem que treinar. O estudo do canto não acontece espontaneamente, assim, acordou e cantou. Você vai ter que treinar essas coisas. Você vai desenvolver melhor com quanto maior a sua dedicação for. Se você puder se dedicar mais tempo, mais rápido você vai desenvolver. Mas se você não puder dedicar muito tempo com isso, não tem problema também. O importante é que você mantenha um ritmo de estudo constante. Então, assim, estuda lá 5 minutinhos por dia que seja, mas estuda todo dia 5 minutinhos, tá bom? Não fura não, tá bom? Então, comigo até aqui, a gente está terminando então a nossa primeira parte da aula. Agora a gente vai para a segunda parte da aula, porque a gente tem ainda bastante coisa para assimilar, beleza? Então, comigo até aqui, então, bora lá! Então, pessoal, agora a gente precisa começar a assimilar como isso que a gente viu até agora vai responder na prática do canto. Quando a gente estiver emitindo sons além de S e umas consoantes perdidas de exercício respiratório. A gente precisa então começar a compreender que o som, a parte respiratória que determina o som, ela também tem uma nomenclatura técnica. Então a gente vai entender sobre sustento, apoio e a soma dos dois, que é a construção da coluna de ar, tá bom? Então esses três conceitos são os que interessam para a gente a partir desse momento. Sustento, apoio e coluna de ar. Então, vamos entender primeiro o sustento. O sustento, ele tem a ver com manutenção. Quando você faz esse abastecimento de encher a barriga e encher a costela, essa abertura de costela, principalmente, ela é para construir a garantia de que esse ar vai estar pressionado e não vai sair todo de uma vez, tá? Pessoal, deixa eu só explicar que é o seguinte, eu fico refletindo sobre como eu falo assim, para tentar falar de uma forma bem simples, tá bom? Para que todo mundo assimile. Então, a gente precisa pensar assim, ó, que essa abertura da costela e essa expansão da barriga são uma equipe de manutenção. É o que garante o estoque de ar. De que esse ar não vai ser usado todo de uma vez e de que também não vai ser muito pouco ar sendo usado de cada vez. Vai ser um padrão e esse padrão é determinado por esse conjunto aqui. Quando a gente mantém essa abertura, a gente garante que o som saia com mais organização, principalmente porque sem esse processo de juntar o sustento e o apoio, não existe construção de coluna de ar. Então, assim, se você só empurra a barriga, se você só treina essa parte da musculatura sem essa, você não consegue trabalhar com o pacote completo. Entende? Vai te faltar alguma coisa e daí a coluna de ar não é eficiente. Então esse processo é importante principalmente pelo conjunto. Nenhum deles vai trabalhar individualmente, tá bom? Eles vão trabalhar só nesse sistema de conjunto. Então é importante você assimilar essa musculatura aqui, sempre expandindo-a. Ela vai estar sempre aberta. Eu tinha uma professora de canto que ela dizia assim para mim,
que eu a questionei, falei assim, quando então? Eu abro e fecho em que momento? Ela falou assim, você abre antes de entrar no palco, antes de começar a cantar. A pessoa assim, vou cantar, abre a costela. E fecha quando chegar em casa. Quando você for descansar, daí você fecha. Porque é uma musculatura que vai ter que estar te respondendo o tempo todo. É muito mais trabalhoso ficar ativando, desativando, ativando, desativando. Pelo menos a musculatura da costela, eu sugiro que você já tente permanecer com ela aberta, tá? Nem deixe ficar rendendo o tempo todo e reabrindo. Já permaneça com essa parte do sustento intercostal, pelo menos, funcionando, tá bom? E daí a barriga vai ter que estar enchendo e esvaziando, óbvio, né? Mas assim, tente fazer isso sempre com a costela já trabalhando aberta. Às vezes vai acontecer de você estar cantando e você ter uma frase muito longa e todo o ar que você tinha concentrado aqui na barriga foi embora. Daí tudo bem, você aproveitar esse resquício de ar que sobrou aqui na região intercostal e você permitir que tua costela volte para a sua posição normal. Mas isso vai ser uma exceção à regra. Vai ser quando as suas frases forem muito longas ou quando você não tiver um tempo de respiração, assim que dê para camuflar, enfim, né? Quando acontecer uma situação pontual na sua interpretação, tá bom? O ideal é que ela permaneça sempre aberta. Agora, o outro músculo, que é aqui o músculo de baixo, né, o reto abdominal, esse músculo ele é responsável pelo outro aspecto, que é o apoio. Esse apoio é alicerce. É um alicerce, é a base da nossa coluna de ar. Então vamos imaginar isso. Vamos imaginar uma construção. A gente tem a nossa viga, né? Nossa coluna de ar. Enquanto ela está se construindo, a gente precisa, por exemplo, assim, aqui o pessoal faz muito viga, né? Que faz a caixaria de madeira. Ó, eu vou falar pedreirão mesmo, tá? Faz a caixaria de madeira. Você cria os suportes de apoio para que essa caixaria não abra, né? Não caia. Claro, você vai prendê-la firme ali, né? E daí você vai acimentando para construir a sua coluna. Mas não dá para você fazer isso em cima da areia. Você precisa fazer uma sapata, certo? Que é fazer uma base de concreto bem firme, bem sólida para sustentar essa coluna. É exatamente assim que a gente vai fazer. Então, pensa assim, que aquela estruturinha de madeira com os apoios para poder, que é a nossa caixaria, né, que é para poder colocar o cimento, vai ser o nosso sustento, tá bom? É o que vai garantir que tudo vai estar indo pelo caminho certo, da forma ideal. E o apoio, essa base muscular aqui de baixo, é essa sapata, é essa viga, é essa base de viga, né, ali bem firme, tá bom? Então, como que a gente vai construir isso? A gente vai abrir a nossa costelinha ali e vai ativar essa musculatura, e é essa musculatura que vocês já viram aqui agora há pouco, como utilizá-la, que garante esse apoio. Então a gente vai usar desse apoio para levar a nossa coluna de ar adiante, tá bom? E daí a coluna de ar é mais ou menos a nossa coluna de concreto também. Só que a diferença é que ela não é fixa e permanente. Então vai depender muito de você construir essa coluna de ar de uma forma bem orgânica e natural, tá? Eu sugiro que você treine. Dá para você treinar também com outros equipamentos externos a você. Existem alguns mecanismos oficiais, assim, tipo, que você compra em farmácia, que pode te ajudar, mas eles têm um custo um pouquinho mais alto. Eu vou falar então daqueles que são mais barateza. Se você puder, pega lá um copo, enche com água, pega um canudinho, põe ali dentro e assopra. Esse exercício já vai te fazer assimilar um bocado da coluna de ar. E ele vai te ajudar a ganhar tônus para essa coluna de ar, porque afinal de contas o seu ar vai sofrer o atrito de água, né? Você vai ter que dar conta daquela água que está no copo para que esse ar
ultrapasse essa água, né? Passe por ela, ok? Esse é um bom exercício. Mas eu queria, na verdade, falar de um outro que você também deve encontrar ainda por aí, pode adquirir. Ele é da minha época de infância, eu acho que talvez não seja de alguns dos que estão assistindo, mas outros vão lembrar desse brinquedinho. Ele era tipo um cachimbozinho de plástico que vinha com uma bolinha. E o objetivo era que você assoprasse esse cachimbo e a bolinha ficasse estável ali. Ela não podia ficar nem subindo nem descendo. A meta da brincadeira era você garantir a estabilidade daquela bolinha, né? Então, a gente vai assimilar dessa forma também. Pensa assim, que a bolinha ali é a voz. E o objetivo de assoprar e fazer com que a bolinha suba e não fique balançando é a nossa coluna de ar, onde a gente busca uma coluna de ar que faça com que a voz fique padrãozinha no mesmo lugar e não com o balancê subindo e descendo. Beleza? Então eu acho que agora com essas analogias fica um pouco mais fácil da gente assimilar o canto, né? Fica um pouco mais fácil da gente entender como as coisas vão acontecer. É importante que você busque treinar essas atividades conforme eu for falando, porque isso vai te ajudar a fortalecer sua musculatura. Mas eu também vou entender se a sua rotina não te permitir. A única coisa é que você também vai precisar entender que o seu rendimento não será o mesmo, tá bom? Vocês estão comigo até aqui? Porque agora vem uma próxima leva de compreensão e exercícios. Estão comigo? Então, partiu continuar. Agora que a gente já entendeu toda essa parte de exercícios e de como que funciona o apoio, o sustento e a coluna de ar, é importante que a gente comece a assimilar isso com um som que seja mais que S. Então a gente vai adotar uma outra consoante nesse momento inicial que vai ser M, de Maria. Então fala aí, Maria. Maria. Pega esse M do início. Ok? É o que a gente vai usar. Eu não vou estabelecer uma nota padrão, eu não vou dizer com que nota você vai começar. Eu quero que você busque uma nota que te seja confortável, que não seja nem muito aguda e nem muito grave, mas que te soe bem. Eu quero que você busque fazer esse som de uma forma leve. Pensa como se você estivesse fazendo uma canção de niná para um bebê dormir. É sutil, é leve. Então a gente vai fazer esse M e eu quero que sua preocupação seja a construção dessa coluna de ar. Mas eu preciso que você se preocupe também com essa leveza. Beleza? Estão comigo? Então vamos lá. Então a gente vai pegar e vai encher barriga, vai encher costela, vai apoiar, né? Agora vocês já sabem o que apoio significa. Vai fazer aquela firmezinha lá do apoio e a gente vai soltar o nosso M. Eu quero que seja um M leve, mas a principal função dele é que você se sinta, que você se perceba. Vai percebendo o que está acontecendo. Veja se sua barriga está fazendo o movimento certo, se sua costela está permanecendo aberta, se você sente esse fluxo de ar vindo constante. Eu preciso que você comece a se perceber, porque como nós estamos distantes, é a sua percepção que mais te importa, beleza? Então, estude pensando em si, ok? Vamos lá então? Enche barriga, enche costela, apoia e... Ok? Eu quero que você faça quantas vezes for necessário. Faça de jeitos diferentes. Então, por exemplo, esse meu primeiro estava com bastante metal. Eu vou tentar fazer esse segundo mais para trás. Então, veja, eu faço a mesma coisa. Encho barriga, encho costela, apoio e... Entendeu? E assim, qual tá certo ou qual tá errado, tanto faz, porque meu objetivo agora não é encontrar um certo ou um errado,
mas encontrar as coisas, começar a entender e perceber em mim o que está acontecendo. Porque como que eu vou identificar mais adiante o certo do errado se nem eu me percebo, né? Então, assim, o nosso foco agora não é esse. É pensar nos aspectos de técnica, mas começar a assimilar na gente como essas coisas estão acontecendo, tá bom? É muito importante, pessoal, que vocês comecem a compreender essas questões em si e não no todo, não em todo o mundo, tá bom? Percebam em vocês como essas coisas estão acontecendo. Esse M, a gente vai estabelecer uma meta para ele. A primeira meta é que ele dure 5 segundinhos. 5 segundinhos de M é bem fácil de fazer. Se você percebeu que o teu M está fácil demais em 5 segundinhos, faz um pouco mais de tempo, tá bom? Pode ser um pouco mais duradouro esse M de vocês aí, mas vai fazendo, aumentando o tempo conforme você sente que está dando conta. Eu prefiro que vocês façam ele, assim, pouco tempo e bem feitinho, do que tentar fazer um M que dure, sei lá, 1 minuto e que ele seja todo oscilante, todo cheio de problemas, tá bom? Então, trabalha com o pouco, mas trabalha com o pouco bem feitinho, tá certo? Agora vai vir uma outra parte desse mesmo exercício do M, que eu quero que você faça esse M leve e tranquilo, mas pensando em uma melodiazinha musical. Eu sugiro uma melodia simples. Pode ser, sei lá, Parabéns pra você, Atirei o Pau no Gato, qualquer uma dessas musiquinhas assim folclóricas, curtinhas e tradicionais, mas para que você vá sentindo como que esse M vai se construindo conforme você vai mudando as notas. Você vai perceber que conforme for mais agudo, vai exigir mais concentração nessa coluna de ar aí. Você vai precisar pensar um pouco mais em como esse agudo vai acontecer. Se for uma nota muito confortável, mediana, você vai sentir que essa respiração flui mais naturalmente. E se for uma nota mais grave, você vai precisar de novo de alguma concentração aí nessa respiração para que ela aconteça de uma forma natural. Então, o nosso objetivo nesse momento não é ficar pensando em certo ou errado, aonde a voz está encaixando, mas em como a sua respiração está se construindo e em como você está sentindo o que está acontecendo, beleza? Qualquer coisa, a gente se encontra nas nossas monitorias e a gente resolve as dúvidas que ficarem pendentes sobre isso. Mas é importante que você faça mediante o seu autoconhecimento. E não um autoconhecimento de você ser didata, de não buscar aprender com outras pessoas, mas o autoconhecimento no sentido de se conhecer, entender como o que você aprende com os outros se aplica a você, tá bom? Então é muito importante que você busque essa conciliação muscular, agora trazendo o M. Então vamos fazer um apanhado de exercícios. A gente precisa dar continuidade nos exercícios que a gente estava fazendo na semana passada, que era um despertar muscular. A gente precisa então também fazer os nossos exercícios de resistência e agilidade. O de agilidade, que foi o que a gente viu mais hoje, são vários exercícios de brincadeiras com costela e barriga e aquele revezamento, né? O S, F, X e P. Também vimos o S revezadinho, que é um exercício mais complicado de executar. E agora a gente estava vendo os exercícios como prática do canto mesmo, trazendo um som, que é o M. Eu preciso que vocês foquem nessa progressão de atividades, porque é essa progressão que vai garantir de que a gente, de pouquinho em pouquinho, vai aprendendo o canto como deve ser aprendido, ou pelo menos de uma forma que a gente assimile melhor nesse momento de pandemia, onde eu não posso estar com vocês e infelizmente vocês também não podem estar comigo. Beleza? Estão comigo? Vamos continuar, galera. É nóis, hein? Tamo lá. Então, pessoal, é muito importante que a gente entenda todo esse processo da respiração e do canto, e é muito importante que a gente reflita sobre isso.
mas também é importante que a gente assuma um compromisso pessoal. E é com isso que eu queria encerrar a nossa aula de hoje, onde a gente assuma o compromisso de estudo. Mas não que vocês assumam isso por minha causa, mas por vocês mesmos. Porque, afinal de contas, é porque vocês querem melhorar o desempenho de vocês que vocês estão vindo assistir essas videoaulas. Não precisa daquela dedicação de 8 horas por dia, mas é muito importante que todo dia você pare para pensar um pouquinho sobre a forma que você canta. Não esqueça das nossas monitorias, hein? A gente tem monitoria então na quarta-feira, às 15 horas, no Facebook, lá no grupo Oficina de Técnica Vocal com o Vanderlei Silva. É uma live onde a gente vai estar trabalhando na nossa apostila e também tirando dúvidas através dos comentários. E às sextas-feiras, no Google Meet, a gente vai também ter uma monitoria, só que lá a gente interage, a gente troca uma ideia. Eu espero vocês lá, eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Não esqueça de deixar o like aqui no nosso vídeo e eu espero vocês na nossa próxima semana. Beleza, pessoal? É nóis!